Vamos aí falar sobre Malaquias, o último porta-voz do Messias, de Jesus. Então, o livro, ele fecha, o cano do Antigo Testamento, o livro de Malaquias. Os profetas menores foram 12, nós já estudamos 11, e agora vamos ver aqui o último livro, que é um livro bem pequenininho, apenas 4 capítulos, os capítulos bem curtinhos, dá para a gente ler numa sentadinha, e que vai denunciar aí o estado precário em que se encontrava o povo de Israel naquela época. Os tempos mudaram, mas o coração do homem não mudou, continua o mesmo. Então, os problemas da igreja de hoje, eles são praticamente os mesmos da igreja daquela época, porque a igreja é formada por quem? Por gente. Igreja é formada de gente. Então, daí a mensagem de Malaquias ser tão atual e tão apropriada para cada um de nós também no dia de hoje. O nome Malaquias significa mensageiro de Jeová. Ele é um mensageiro de Jeová. E ele aplicou uma linguagem bem pesada quando ele foi protestar contra a nação. Porque reinava incredulidade, reinava avareza, infidelidade sexual. São temas que são bem pontuais no livro de Malaquias. E ele não data a sua profecia. No livro ele não data. Mas nós sabemos, eu coloquei aqui, não está passando aqui. Eu coloquei aqui que Malaquias, ele convive com uma sociedade que era egressa do cativeiro. O povo tinha voltado do cativeiro, 70 anos na Babilônia, a quem dirige uma palavra de exortação e juízo, uma vez que os sacerdotes, aqueles que deveriam ser os mais santos, separados por Deus, eles eram corruptos e havia um cinismo generalizado em relação a Deus. A pessoa de Deus, a obra de Deus, a palavra de Deus, o povo era cínico em relação a isso. O pecado era cometido livremente porque as pessoas sentiam seguras de que não serão punidas. Onde a lei é fraca, o que acontece? Transgressões, não é assim? Nós vivemos isso no nosso país, não é? Por que tantas transgressões? Porque a nossa lei, ela é fraca, não é? Ela dá margens para tantas coisas. E naquela época era a mesma coisa. Então, o período em que ele profetiza é esse período assim de frieza espiritual, um culto que não era verdadeiro, as pessoas prestavam culto insincero ao Senhor, o culto o culto que era prestado agradava aos homens, mas não agradava a Deus. Então, o resultado moral foi que o povo voltou-se para a feitiçaria, eles estavam buscando feitiçaria que tinha sido condenado na lei, eles cometiam perjúrio, eles fraudavam as pessoas, oprimiam o pobre, discórdia familiar era frequente, eles começaram a se divorciar das suas mulheres judias para se casarem com as mulheres pagãs. Então, um relaxamento total em relação às exigências de Deus na lei divina que foi instituída ali no Antigo Testamento. E o propósito de Malaquias é apontar com objetividade, com muita clareza. Ele aponta para a gente, de uma maneira muito clara, que os males que existiam entre esse povo de cabeça dura cerviz, nós podemos dizer assim. E ele se queixava dos seguintes pecados. Olha, os cultos eram rotineiros, sem qualquer propósito. O povo ignorava a ordem de Deus contra os casamentos mistos, passando a constituir matrimônio com estrangeiros. O povo passou a suspeitar da justiça de Deus. Que Deus é justo mesmo? O povo roubava a Deus e o povo era impaciente. Então, a mensagem que Malaquias vem pregar não era uma mensagem fácil de se ouvir,
mas ela vinha de Deus, não de Malaquias. Deus estava usando a boca de Malaquias para falar com aquele povo. E o povo hoje corre, como naquela época, todo mundo gosta de ouvir mensagens suaves, mensagens boas, de prosperidade, de autoajuda, mensagens que não exigem de nós compromisso, mudança, né, transformação de vida. E nós começamos aí no primeiro capítulo de Malaquias, convido você a abrir sua Bíblia, no versículo de 1 a 3, vai falar sobre o amor de Deus por Israel. Deus começa falando sobre isso. E ele diz assim: esta é a mensagem que o Senhor Deus mandou Malaquias entregar ao povo de Israel. O Senhor diz ao seu povo: eu sempre amei vocês. Vamos repetir? Eu sempre amei vocês. Mas eles perguntam: como posso saber que tu nos ama? Deus responde: Esaú e Jacó eram irmãos. No entanto, eu tenho amado Jacó e os seus descendentes, mas tenho odiado Esaú e os seus descendentes. Eu fiz com que a região montanhosa de Esaú virasse um deserto, e agora suas terras só prestam para animais selvagens morarem nelas. Então Deus declara o seu amor para o povo de Israel. Deus escolheu a terra de Israel e fez uma aliança com esse povo. E o amor de Deus era como o amor de um esposo pela sua esposa. Foi tão grande que foi capaz de dar a sua vida, não é? Onde é a mesma coisa do amor de um pai por um filho. A gente que é mãe, que é pai, a gente sabe que o amor é grande demais, né? Às vezes a gente vê um filho doente, o que a gente tem vontade? Oh, meu Deus, por que não é em mim, né? Vê um filho sofrendo, por que eu que não estou passando por isso? Né? Então a causa desse amor tão grande de Deus está nele mesmo, e não em nós. Não é por causa de nós. É porque essa é a natureza de Deus. Deus é amor. Ele não nos amou por causa das nossas virtudes, por causa das nossas boas obras, não. Porque se fosse olhar, pouquíssimas virtudes haveria em nós, né? Porque o nosso coração, sem Jesus, ele é um coração mau. E o amor de Deus, ele é um amor contínuo, né? O amor de Deus não falha, como nós cantamos nessa manhã. Ele nunca cessou. E Deus nos ama com amor eterno. Abra sua Bíblia aí em Jeremias, capítulo 31, versículo 3. Você vai ver o que Deus fala a respeito do amor dele. Jeremias 31, 3. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: porquanto com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Com amor eterno, um amor que não falha. E o amor dos judeus para com Deus não correspondia ao amor de Deus para com eles. Eles não correspondiam a esse amor. Na verdade, pela pergunta que eles fazem aí, como tu tens nos amado? Não é? Olha só, eles nem notavam e nem sentiam o amor de Deus por eles. E aí Deus vai falar do julgamento deles sobre Edom. Os edomitas, eles eram descendentes de Esaú. Nós sabemos que Esaú fez uma escolha, ele trocou a primogenitura dele, ele rejeitou a sua primogenitura. E Deus não é responsável, meus irmãos, pelos pecados e escolhas de Esaú, assim como Deus também não é responsável pelos nossos pecados e escolhas. Esaú fez uma escolha. Ele não valorizou as coisas espirituais. A primogenitura era uma bênção espiritual que Deus dava. Ele se entregou à impiedade, à perversão, ao pecado, né? E Edom, o que era o povo descendente de Esaú, os edomitas eram descendentes de Esaú, eles sofreriam as consequências do pecado de Esaú. Então nós vemos aqui, já no versículo 3 e 4, né? No 4, o 3 a gente já leu, vamos ler o 4. Se os descendentes de Esaú, isso é, os edomitas, disserem: as nossas cidades estão em ruínas, mas nós vamos construí-las de novo, o Senhor Todo-Poderoso vai responder: se eles construírem, eu destruirei. A terra deles será chamada terra da maldade e de nação com quem o Senhor está irado para sempre. Então, a realidade é que o exemplo dos pais, eles
ele reflete nos filhos. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? O nosso exemplo reflete nos nossos filhos. O ódio, ele passa de geração a geração, vem caminhando desde a época de Esaú, não é? E agora, né, estava provocando grandes tragédias. E Deus olhava para isso, olha, 70 anos no cativeiro, o povo volta para a terra. E aí vieram os nabateus, que era um povo que estava vindo da Babilônia, e os nabateus invadiram o deserto, o território dos edomitas, e abateram os edomitas. Quer dizer, o mal que por eles foi praticado se abateu sobre a cabeça deles. E por quê? Porque quando eles perseguiram Israel, eles tocaram na menina dos olhos de Deus e sofreram as consequências deste ato, né? E Deus falava com eles agora que ainda que Edom se levantasse para destruir o que tinha sido destruído, Deus tornaria a destruir, porque era consequência da maldade deles para com o povo de Deus. E nós vemos aí então no versículo 6, nós vamos ver que o amor de Deus é desprezado pelo povo. No versículo 6 diz assim: o Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes: o filho respeita o pai, o escravo respeita o senhor. Se eu sou o pai de vocês, por que é que vocês não me respeitam? E se eu sou o seu senhor, por que vocês não me temem? Vocês me desprezam, mas ainda assim perguntam: como foi que te desprezamos? Olha só, o povo desprezava Deus. Deus sempre tinha amado o povo de Israel com esse amor, como um filho amado. Tirou o povo do Egito, deu a eles uma herança, deu proteção, deu uma missão especial, né? Mas Israel agora torna-se um filho ingrato. E ainda pergunta ao Senhor, né? Em que, né? O que nós temos feito, né? Oséias capítulo 11, versículo 1 diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Isaías 1:2 diz: ouvi céus, dá ouvidos à terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos, os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. Então Israel havia se tornado um povo rebelde, né, um povo ingrato que estava se rebelando contra o Senhor. E então o autor, né, Malaquias, vai começar a colocar para a gente, a partir do versículo 7, alguns pecados daquele povo. E nós vamos ver aí, passo a passo, nós vamos estudar, vai acompanhando aí na Bíblia, nós vamos estudar aí. O primeiro pecado que ele coloca aqui é o pecado no culto. Vamos ler aí, do 7 ao 14? Foi com alimento impuro que vocês me ofereceram no altar. No 6 eles terminam: vocês me desprezam, mas mesmo assim ainda pergunta: como foi que te desprezamos? Aí no 7 Deus começa a responder: foi com alimento impuro que vocês me desprezaram. E vocês ainda perguntam: como é que estamos te ofendendo? Vocês me ofendem quando acham que têm direito de profanar o meu altar. Me ofendem quando pensam que não faz mal me oferecerem animais cegos, aleijados ou doentes. Procurem oferecer um animal desses ao governador. Acha que ele o aceitaria com prazer e atenderia os seus pedidos? Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei: agora, sacerdotes, orem a Deus e peçam que ele nos abençoe. Mas será que ele vai atender quando vocês estão apresentando essas ofertas como essas? O Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes: gostaria que um de vocês fechasse as portas do templo. Assim vocês não acenderiam mais fogo inutilmente no meu altar. Eu não estou satisfeito com vocês, não vou aceitar as suas ofertas. Eu sou adorado em todos os países do mundo, em todos os lugares. Queimam incenso em minha honra e me oferecem sacrifícios puros. Todos me honram. Mas vocês me ofendem quando pensam que tenho o direito de profanar o meu altar e os sacrifícios que oferecem não valem nada. Vocês dizem: já estamos cansados de tudo isso. Riem de mim, me tratam com desprezo e ainda me oferecem um animal roubado, ou um animal aleijado ou doente. Vocês acham que eu, Senhor, vou aceitar isso? Maldito seja o mentiroso que me promete um animal perfeito do seu rebanho, mas oferece em sacrifício um animal defeituoso. Eu sou o Rei poderoso e todas as nações me honram. Eu, o Todo-Poderoso, estou falando. Então aí o pecado
que estava acontecendo na hora do culto, o que o povo estava fazendo, o que os sacerdotes faziam, né? Eles ofereciam a Deus alimentos impuros, eles traziam aquilo que não era puro para o Senhor Jesus. Então Deus começa a condenar isso aí. E Deus escolheu, né, esse povo, fez essa aliança com eles, e agora Deus vai falar com esse povo que há um perigo, né, em fazer a obra de Deus sem andar com Deus. Tem gente que quer fazer a obra de Deus e não anda com Deus. Então ele começa a falar de alguns perigos. Primeiro ele fala aí da apostasia, sempre começa na liderança. Apostatar da fé é abandonar a fé. Porque a liderança é um espelho, não é? Nós olhamos para as nossas lideranças. E o espelho, ele precisa ser limpo. Ele precisa ser plano. Porque se você tiver um espelho, você já deve ter ido numa casa de espelho, né? Uma coisa terrível. Cada hora você olha no espelho e você se vê de um jeito, né? Mas o espelho verdadeiro, ele precisa ser plano, para que a gente se veja por inteiro. E quando ocorre afastamento da lei, ocorre desvio moral, desvio ético, vida relaxada com Deus. Então a liderança, ela é espelho para as pessoas, e ela precisa estar com a vida no altar do Senhor, e não era esse o caso. A vida do adorador precisa vir antes da oferta. Os sacerdotes ofereciam o quê? Tudo quanto é tipo de pão imundo. Qual que era a lei? Vocês vão trazer uma ovelha, um animal de 1 ano, puro, sem defeito, o melhor que vocês tiverem no rebanho, o melhor para o Senhor. E eles traziam, falaram assim, já que esse animal está doente, está com a perna quebrada, não vai me servir para nada, eu vou levar e vou oferecer isso para Deus. Com isso, eles profanavam o santuário, né? Então, a oferta deles era reflexo da vida errada que eles levavam. Então, nós pecamos quando cultuamos Deus com irreverência, quando não trazemos para Deus o nosso melhor, quando nós vivemos uma vida de superficialidade, leviandade, com isso nós estamos pecando. Deus também não aceita nada menos do que o melhor. Eles não ofereciam o melhor para o Senhor, ofereciam o resto, aquilo que não prestava, que não servia para eles, né? Por que que Deus não aceitava? Porque o sacrifício tipificava o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro perfeito, né? E Deus não queria esse culto vazio, esse culto hipócrita, esse culto formal em que as ofertas vinham de um coração distante. Deus queria um coração presente, um coração que estivesse de acordo com a lei do Senhor. Lá em Deuteronômios 15, 21, diz o seguinte: porém, havendo nele algum defeito, se for coxo, cego ou qualquer defeito, não sacrifique ao Senhor teu Deus. Eles não observavam a lei, né? E também o perigo de se enfadar do culto. Eles falavam assim, ai, que canseira. Nós estamos cansados do culto, e hoje tem muita gente que na hora de vir para o culto fala mesmo, ai, que canseira, que enfado, ter que ir para a igreja, ter que prestar culto, ficar sentado lá 1 hora e pouco, né? Mas tudo deve ser feito para a glória de Deus, né? Quando nós desprezamos o culto, quando não valorizamos o culto, nós sentimos canseira e não alegria na igreja. Nós temos que alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É com alegria que nós estamos indo à casa do Senhor. Muitas vezes a pessoa vem à igreja e fica enfadada, fica cansada, nada lhe agrada. Se canta a música, não gosto dessa música. Manda ficar de pé, mas eu estou cansado, vou ficar sentado. Manda levantar a mão. Para que levantar a mão? Que bobagem é essa? Né? Mas a Bíblia fala que a gente tem que erguer as mãos para o santuário e bendizer ao Senhor. Se vai bater palma, não, estou muito cansado, não vou bater palma agora não. E assim vai, meus irmãos. Né? Nossa, que mensagem chata. Né? O problema não está nos louvores, o problema não está na mensagem, o problema está em quem está no banco e que está cansado, enfadado
para prestar um verdadeiro culto a Deus. Então, nós precisamos ter uma motivação correta e não falar como esse povo aqui, ai, que canseira. Né? Depois que eu estudei isso aqui, que eu li isso aqui, eu falei assim, meu Deus, mais uma vez o Senhor fala comigo, porque tem vezes que dá vontade de você estar na hora do louvor, te pede, né? Eu não estou falando aqui de quem tem mais de 80, de quem está doente, não, eu estou falando de gente jovem, que está na hora do louvor, está sentado, está mexendo no celular, está escrevendo, está fazendo outra coisa. Tem gente que entra na igreja e sai da igreja sem prestar um verdadeiro culto a Deus. Então está aí o pecado no culto e agora o pecado do sacerdócio. Nós vamos ver aí, né, do capítulo 2, nós já passamos para o capítulo 2. O título na minha Bíblia do capítulo 2 é assim, o castigo dos sacerdotes. Os sacerdotes, eles serão castigados. E aqui diz o seguinte, agora, ó sacerdotes, o Senhor Todo-Poderoso diz, eu estou falando com vocês. Se não obedecerem ao mandamento, se não resolverem me honrar, eu farei cair sobre vocês uma maldição e amaldiçoarei tudo que vocês recebem pelo trabalho que fazem. Aliás, já os amaldiçoei, porque vocês não resolveram me honrar. Vou castigar os seus filhos e esfregar na cara de vocês as fezes dos animais que vocês oferecem em sacrifício. E além disso, vocês serão levados para o lugar onde as fezes são jogadas. Assim vocês saberão que eu estou dando esta ordem, a fim de que a minha aliança com os sacerdotes, que são os descendentes de Levi, não seja quebrado. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, que está falando. Na aliança que fiz com vocês, eu lhes prometi vida e paz. Fiz o que tinha prometido para que eles me respeitassem. E, de fato, eles me respeitaram e temeram. Ensinavam sempre o que era direito e nunca o que era errado. Viviam em paz, comiam comigo, faziam o que era certo e ajudaram muitos a deixarem o caminho da maldade. Os sacerdotes devem ensinar a verdade a meu respeito e todos devem pedir conselho a eles para saber o que é direito, pois os sacerdotes são os mensageiros do Deus Todo-Poderoso. Mas agora vocês, sacerdotes, estão saindo do caminho certo. Os seus ensinamentos já fizeram muitas pessoas pecarem. Vocês estão quebrando a aliança que eu fiz com os sacerdotes. Por isso eu não vou fazer. Eu vou fazer com que o povo os despreze e os rejeite, pois vocês não me obedecem e quando julgam causas justas, não tratam a todos com justiça. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, está falando. Então, o que se esperava dos sacerdotes? Um grau maior de comprometimento espiritual, de integridade espiritual. É o que se espera dos líderes na igreja. Por exemplo, um diretor na escola, o que se espera? Maior comprometimento, visão de todo na escola. Numa empresa, o que você espera daquele que é o dono da empresa? É ele que tem que ter a visão geral da empresa como um todo. No seu negócio, se não for os seus olhos ali, com aquela visão geral sobre tudo, né, dando exemplo, ensinando, acompanhando, as coisas se perdem. Esperava-se o mesmo dos sacerdotes, integridade, né, uma postura maior. E eles estavam agora, eles que deveriam ensinar o povo que não deveria ser feito, eles faziam. Eles profanavam o altar do Senhor, negligenciavam o recebimento das ofertas, riam e ofereciam ofertas sem valor a Deus, ofertas desprezíveis. E há muitos líderes hoje que estão vivendo na prática do pecado e ao mesmo tempo que estão com a vida em pecado, estão no altar do Senhor, pregando, ministrando Santa Ceia, aconselhando as pessoas, mas a vida está totalmente fora da presença do Senhor. Vive uma vida com máscara de hipocrisia. Então nós aprendemos aqui que um verdadeiro ministro, ele mantém um profundo relacionamento com Deus. Se nós queremos sucesso de algo que está nas nossas mãos, se nós queremos vitória, nós temos que nos comprometer com Deus. Meu irmão, o seu comprometimento com Deus, com a sua família, na sua vida reta, de exemplo, no seu ambiente de trabalho, de exemplo, isso vai trazer vitória, vai atrair o olhar de Deus para você. E os sacerdotes, eles não tinham um relacionamento profundo com o Senhor e afastava o olhar de Deus sobre a vida deles. Um verdadeiro ministro é incorruptível na doutrina. Nossa, como Paulo e Pedro falam sobre isso, que nós nos devemos apresentar ao Senhor irrepreensíveis.
Nossa, dá até um medo quando a gente lê isso. Irrepreensíveis. Mas é isso mesmo que Deus requer de mim e de você. Uma vida irrepreensível. Que ninguém olhe para nós e tenha do que nos acusar. Falar conosco, olha, o fulano faz isso, o ciclano faz isso. Não é exemplo nisso. Que a gente possa cada dia ir aparando as arestas. Estamos em obras. Mas Deus está trabalhando em nós e cada dia a gente vai melhorando e consertando aquilo que precisa ser consertado. E um verdadeiro ministro também anda com Deus em fidelidade. Esse é um dos grandes problemas da igreja brasileira hoje, né? A vida repreensível de muitos líderes. E nós precisamos pedir a Deus que levante no nosso tempo homens, líderes diferentes, que sejam irrepreensíveis, que ensine o povo a guardar a palavra, que ensine dentro do seu lar, como sacerdote, você homem, é um sacerdote dentro do seu lar, a responsabilidade é sua de guardar a lei. Talvez você se encaixe aqui, como esses sacerdotes estavam vivendo, uma vida afastada de Deus, não dá exemplo, desagradando ao Senhor, indo para o culto, oferecendo um culto, né, enfadonho ao Senhor, e nós não podemos ensinar alguma coisa com mau exemplo, nós precisamos ter um bom exemplo. O outro pecado é o pecado na família. E nós vamos ver isso aí, eu convido você a acompanhar o texto aí a partir do versículo 10. Vamos ver se a gente consegue ler aí o livro de Malaquias todo, né? O Senhor todo, a partir do 10. Não é verdade que todos temos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que então enganamos uns aos outros, desprezando assim a aliança que Deus fez com os nossos antepassados? O povo de Judá tem sido infiel a Deus. O povo de Israel e os moradores de Jerusalém fizeram coisas nojentas. O povo de Judá profanou o templo que o Senhor ama. Os homens casaram com mulheres que adoram ídolos. Que o Senhor expulse de nosso país as pessoas que fazem isso, sejam quem forem, mesmo que apresentem ofertas ao Senhor Todo-Poderoso. Existe uma coisa que vocês fazem: gemem e choram, cobrindo de lágrima o altar de Deus, porque Ele já não aceita mais o sacrifício que vocês oferecem. Cada um de vocês pergunta, por quê? É porque Deus sabe que você tem sido infiel à sua esposa, a mulher com quem casou quando era moço. Ela era sua companheira, mas você quebrou a promessa que fez na presença de Deus de que seria fiel a ela. Não é verdade que Deus criou um único ser feito de carne e de espírito? E o que é que Deus quer dele? Que tenha filhos, que sejam dedicados a Deus. Portanto, tenham cuidado que nenhum de vocês seja infiel à sua esposa, pois o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, diz: eu odeio o divórcio, eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à sua esposa. O que acontecia nos tempos de Malaquias? O povo caiu na prática do casamento misto. Deus já tinha dito, né, que não deveria haver julgo desigual. Julgo desigual não é só quando há casamento misto, não. Julgo desigual é muitas vezes a gente não olhar o nível cultural da pessoa. Às vezes um é doutorado e não sei o quê, e casa com uma pessoa muito simples, muito humilde. Isso vai trazer julgo desigual, não é? E em outras áreas também a gente pode ver isso. Mas aqui Deus fala exclusivamente dessa ordem específica para o povo. Não é para ter casamento misto, julgo desigual. Então o que eles faziam? Divorciavam das mulheres deles, judias, e se casavam com as estrangeiras, que eram proibidos pelas leis. E Deus aqui está inconformado com isso. E Deus fala, né? Os profetas já têm se levantado para falar contra isso, e vocês não dão ouvido ao que os profetas falam. Então nós vemos aqui, irmãos, que o casamento, ele é uma união heterossexual. Então é a união entre o homem e uma mulher. Deus fez o homem, Deus fez a mulher. Deus fez a mulher para o homem. Deus não fez outro homem para o homem, e não fez uma mulher para a mulher. Esse é o alicerce da relação conjugal. Então os homens, na sua miopia espiritual, na sua falta de moralidade, né, muitas vezes eles têm justificado, têm sancionado o homossexualismo e até mesmo validado o homossexualismo pela lei civil. Mas a palavra de Deus condena essa prática, não é?
O casamento é uma união monogâmica. O que é uma união monogâmica? É uma união entre um homem e uma mulher. Deus não permite ao homem ter muitas mulheres e nem a mulher ter muitos homens. A monogamia foi instituída ali na criação, foi sancionada por lei e foi reafirmada na graça, quando Paulo diz lá em 1 Coríntios, cada um, no singular, tem a sua própria esposa, e cada uma, no singular, tenha o seu próprio marido. E o casamento é uma união monossomática, significa que essa união conjugal, ela é vista como uma unidade, uma só carne, um mesmo corpo, onde os cônjuges se tornam um. Então, o sexo no casamento é ordem, é bom, não é? É santo, é puro. E a união conjugal é a união mais próxima e íntima, relação de todo relacionamento humano. É essa união entre um homem e uma mulher, o casamento. E é uma união indissolúvel. Deus falou que isso não deveria ser desfeito. Marido e mulher devem estar juntos na alegria e na tristeza. Você que fez seus votos, você lembra disso, né? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza ou na pobreza. Quer dizer, nos momentos de prosperidade, mas também de adversidade. Que só a morte nos separe. E o divórcio nada mais é do que essa quebra dessa aliança. Então, Deus regulamentou o divórcio, mas Deus não instituiu o divórcio, Ele regulamentou. Porque o divórcio é fruto do coração endurecido do homem. O homem tem um coração endurecido. E a permissão para o divórcio, aqui no Antigo Testamento, na lei de Moisés, era para proteger as mulheres, as esposas de um marido mau, e não uma autorização para o marido se divorciar da esposa. Deus queria com isso proteger as mulheres, porque as mulheres estavam sendo abandonadas, né, passando fome, sofrendo necessidade, sendo rejeitadas, e seus filhos também. Então Deus aqui não dá autorização para os homens se divorciarem das suas mulheres por qualquer motivo, né? Então, na interpretação de Jesus, o divórcio não é uma ordenança, é uma permissão. O divórcio é uma permissão. Melhor que o divórcio é o perdão. Eu coloquei ali. A restauração. Malaquias é em fato. Deus odeia o divórcio. Deus só permite o divórcio em caso de adultério. Caso o cônjuge que foi traído não consiga perdoar. Mas o perdão, ele é nobre, não é? Feliz, bem-aventurado é aquele que consegue perdoar e caminhar junto com o outro. Aí sim, nesse caso, ele tem a permissão do Senhor para se divorciar. E também nós vemos aí o pecado da murmuração. O povo colocou Deus no banco dos réus. Imagina só, colocar Deus no banco dos réus. E no versículo 17, diz isso. Vocês falam demais, do capítulo 2. E o Senhor está cansado de todas essas conversas, mas vocês perguntam, como foi que fizemos que Deus ficasse cansado? Foi por dizerem assim, o Senhor pensa que os que fazem maldade são bons, e de fato Deus gosta deles. Onde então vocês perguntam? Ou então vocês perguntam, onde está o Deus justo? Então ele fala, vocês enfadam o Senhor com as suas palavras. Vocês dizem, Deus, em que nós cansamos ao Senhor? E Deus disse, vocês perguntam, qualquer que faz o mal, diante dos olhos de Deus é bom. Dessas pessoas Deus se agrada. Então, Deus é acusado pelo povo de 3 coisas aí. De Deus ser passivo com o que acontece no mundo, é como se ele estivesse dizendo, Deus, você não está vendo nada do que está acontecendo no mundo, né? O ponto aqui é a prosperidade do ímpio. O ímpio prosperava. Isso a gente vê lá também no Salmo 73, o salmista falando sobre isso, né? Que ele estava cansado de ver a prosperidade do ímpio, o ímpio se enriquecendo, engordando, corado, com saúde, e ele, que era servo de Deus, muitas vezes passando por dificuldade. Deus é acusado também de ser parcial e imoral em seus julgamentos.
Eles falavam que Deus é acusado de impunidade nos julgamentos que eles faziam. Que Deus premiava o mal e não recompensava o bem. Porque, na verdade, Deus ama os pecadores, não ama, meus irmãos? Deus ama. E o objetivo de Deus é que eles se voltem para o Senhor. E eles também acusam a Deus de inatividade na providência. Onde está Deus? Onde está Deus que não faz nada? Que é omisso na história. Era isso que eles diziam, né? É como se falasse assim, Deus é lerdo nas suas intervenções, Deus demora a agir. Deus não age na hora que está agindo. Mas eles é que eram cegos, porque Deus, no decorrer da história, Deus estava agindo. Deus agiu no dilúvio, não é? Deus agiu ali em Sodoma e Gomorra, Deus agiu no cativeiro, Deus agiu quando interferia nas nações, né? E Deus age hoje, e Deus vai continuar agindo no futuro. Amém? Deus age sempre. E a partir do capítulo 3, nós vemos então ele falando sobre a vinda do Messias. Jesus vai voltar, amém, meus irmãos? Jesus vai voltar, né? O dia do Senhor também consta aqui no livro de Malaquias. Malaquias também fala. E ele fala ainda que antes da chegada do Messias, ele enviaria um precursor. E esse precursor foi quem? João Batista, que ia preparar o caminho. Aí no capítulo 3 diz, o Senhor Todo-Poderoso diz, eu enviarei o meu mensageiro para preparar o meu caminho. Foi João Batista. E o Senhor, a quem vocês estão procurando, vai chegar de repente ao seu templo. E está chegando o mensageiro que vocês esperam, aquele que vai trazer a aliança que farei com vocês. Mas quem poderá aguentar o dia em que ele vier? Quem ficará firme quando ele aparecer? Pois ele será como fogo para nos purificar, será como sabão para nos lavar. Ele se sentará para purificar os sacerdotes, os descendentes de Levi, como quem purifica e refine a prata e o ouro no fogo. Assim eles poderão oferecer a Deus os sacrifícios que ele exige. Então as ofertas trazidas pelo povo de Judá e pelos moradores de Jerusalém agradarão a Deus, como acontecia nos tempos passados. Então nós temos aí, né, Malaquias falando sobre isso, que o dia do Senhor, ele viria, né, e esse dia ia ser um dia de purificação, um dia de juízo para Israel. Ele fala aqui que como fogo do ourives, o ourives quando quer purificar o ouro, ele precisa levar o ouro aonde? No fogo, para que as impurezas saiam. Os lavandeiros, né, eles precisam usar a potassa, que é o sabão, para poder limpar a roupa. Então, enquanto o fogo derretia, purificava, refinava, a potassa, o sabão, limpava as vestes do povo, não é? Então, Deus aproveita-se dessas ilustrações. Malaquias usa aqui e compara a maneira como o Messias, ele vai tratar Israel nesse processo espiritual de purificação. Vai chegar um dia, começando pelos levitas, Deus vai purificar o seu povo. E vai ser uma limpeza geral, né? E o resultado vai ser um remanescente puro, um remanescente que ama a Deus, um povo brilhante como era antigamente, um povo que agrada ao Senhor, não é? E aí nós vemos também mais um pecado que ele coloca, é o pecado nas finanças. E agora falar de dízimo. Vocês viram como que Malaquias não é só livro que fala sobre dízimo e oferta? Olha tudo que Malaquias fala isso, mas às vezes a gente só guarda isso aí. E aí no capítulo 3, a partir do versículo 10, ele começa, a partir do versículo 6, ele começa a dizer, eu sou o Senhor e não mudo. É por isso que vocês, os descendentes de Jacó, não foram destruídos ainda. Vocês são como os meus antepassados. Abandonam as minhas leis e não as cumprem. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Mas vocês perguntam, em que devemos nos voltar? Como vamos nos voltar? Eu pergunto, será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês também perguntam, como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Então Deus vai falando aqui que a nação não prosperava, que não havia a prosperidade financeira, porque o povo, quando eles voltaram do cativeiro,
eles não estavam mais entregando os seus dízimos e as suas ofertas no altar do Senhor, como eles deveriam fazer. Então, eles guardavam dinheiro para si mesmos, né? Guardavam aquilo que Deus requeria. E quando eles agiam dessa forma, eles não estavam apenas roubando, tirando a parte que era de Deus. É pesado, é pesado, mas é aquilo que Deus está falando, né? Há uma parte do nosso salário, o dízimo. O que significa dízimo? 10ª parte, que pertence ao Senhor, né? E Deus fala aqui que não era só do Senhor que eles estavam roubando também dos levitas, dos sacerdotes, daqueles que serviam, dos pobres, porque tanto os sacerdotes como os levitas e os pobres viviam daquilo que era entregue no altar do Senhor. Então Deus chama o povo a uma volta. Voltar o coração para Deus. Glória a Deus que Deus sempre faz isso, né, irmãos? Que Deus sempre nos chama de volta. Que Deus sempre tem uma coisa, o retorno para nós. Vida espiritual abrange também o aspecto financeiro. O nosso bolso reflete o nosso coração. Então ele fala sobre a necessidade do povo ter uma conciliação com Deus. Os fariseus no tempo de Jesus, eles eram zelosos na devolução dos dízimos. Eles davam o dízimo das hortaliças, das hortelãs, tudo que eles plantavam, eles traziam o dízimo. Mas Jesus chamou eles de hipócritas. Por que Jesus fez isso? Porque eles davam o dízimo das hortaliças, mas negligenciavam o que era o principal na lei, que era o amor, a justiça, a misericórdia, a fé. Isso eles abandonavam. Então eles transformavam a religião num conjunto interminável de ritual. Aquilo, trazer dízimo, era só um ritual para eles. Porque antes de trazer o dízimo, nós temos que ter o nosso coração voltado para o Senhor. Nós temos que ter fé, nós temos que ser amorosos, temos que ser misericordiosos, temos que ser fiéis, temos que ser justos, né? Então, eles superestimaram o dízimo. Eles pensaram que devolvendo o dízimo com fidelidade, eles podiam negligenciar o aspecto relacional da fé. E não podiam. Nós não podemos fazer isso. O simples fato de trazer dízimo, mas não viver os preceitos do amor, da justiça, da bondade, da misericórdia, da fidelidade e da fé, é nulo, né? Fica nulo. Então, a restauração, ela passa pela fidelidade na devolução do dízimo. Aquele povo precisava ser restaurado. Então, o princípio é que o coração primeiro precisa vir a Deus. Primeiro o coração. Se o coração estiver em Deus, depois o bolso também será de Deus. Amém? O bolso também será do Senhor. Então, se você ama a Deus verdadeiramente, você não terá problema algum na devolução dos dízimos, né? Então, muitos pastores, muitos líderes, por desconhecimento, têm medo, às vezes, de ensinar sobre esse tema. E outras pessoas, por ganância demais, fazem desse tema um motivo, né, uma exortação, ou então exageram naquilo que Deus faz. Eu gosto muito do que o pastor Rimac faz aqui na igreja. Ele explana o que é o dízimo, né? Ele fala, revela como que é o dízimo, que diz a palavra do Senhor, né? E cada um traz aquilo que é devido ao Senhor. Não é? O que é devido ao Senhor em dízimo não é 1% e nem é 9%. O que é devido ao Senhor na parte do dízimo é 10%. Então, nós temos aí alguns pontos importantes que eu coloquei ali. O dízimo é um princípio que foi estabelecido pelo próprio Deus, né? Como eu disse, não é 1, não é 7, não é 9, não é 5, não tem desconto, não tem abatimento para ninguém. Deus já instituiu, o dízimo é 10%. O dízimo não é invenção da igreja. É princípio perpétuo estabelecido por Deus. Ah, eu vou para a igreja tal porque lá não recolhe dízimo. A igreja tal, me perdoe você, ela está fora do que diz a palavra do Senhor, porque é um princípio bíblico, isso, não é invenção de nenhuma igreja. Dízimo não é dar dinheiro para a igreja. Dízimo é ato de adoração a Deus. Quando você vem trazendo o seu salário, você deve vir, o seu dízimo, você deve vir adorando ao Senhor. Dízimo não é opcional, é mandamento. Ah, eu dou o dízimo se eu quiser. Não. O dízimo é mandamento. Trazei é imperativo. Trazei é uma ordem, é um mandamento.
todos os dízimos à casa do tesouro. A oferta é opcional. O dízimo não. O dízimo é mandamento, trazer, é uma ordem, né? O dízimo não é sobra, é primícia. Não é peso, é bênção. O dízimo não é uma questão meramente financeira, mas o dízimo é uma questão espiritual. O dízimo é questão espiritual, meus irmãos. Por isso que muita gente não consegue entregar o dízimo, porque ainda não entendeu essa questão espiritual. O bolso revela o coração. Quando o povo se volta a Deus, na história de Israel, todas as vezes que o povo se voltava para o Senhor, havia restauração no entregar os dízimos. O dízimo é santo. Nós não podemos usar o dízimo para coisas que não sejam relacionadas à igreja. O dízimo é santo ao Senhor. Dizimar faz parte do culto. Fazia parte da liturgia do culto naquela época. E faz parte hoje. Né? A esse lugar, Deuteronômio 12:6 faz, a esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e os vossos dízimos. O dízimo é para o sustento da casa do Senhor. Né? Lá na palavra está recheado de versículos para que serve o dízimo. É o recurso, foi a forma que Deus, na sua grande sabedoria, Ele encontrou para sustentar a sua igreja e prosperar a sua obra. Então, é para sustento dos pastores, dos missionários, dos obreiros, para adquirir terrenos, para construir templos, né, para ajudar na assistência social, para ajudar nas literaturas, né, na manutenção da obra do Senhor. E aí nós vemos algumas desculpas infundadas que são dadas hoje em relação ao dízimo. Então aí a primeira justificativa é teológica. O dízimo é da lei. O dízimo é só do Antigo Testamento. Por isso que eu não dou dízimo. O dízimo é da lei. O dízimo é antes da lei. Não é? Porque Abraão dizimou, entregando a Melquisedeque. Na época de Abraão não havia lei. A lei só veio com Moisés. E o dízimo é depois da lei, não é? Ele existiu no sacerdócio de Melquisedeque, no sacerdócio levítico e existe ainda hoje no sacerdócio de Cristo, amém? Nós passamos aí por 3 sacerdotes. A graça vai além da lei. Se a lei nos isentasse dos dízimos, a lei também nos isentaria da justiça, do amor, da bondade, da misericórdia, da fé, porque tudo isso está na lei, mas a lei não nos isenta disso. Justificativa financeira, eu não dou porque não sobra. Não sobra porque não é primícia. Porque lá no Provérbios fala assim, honra ao Senhor com as primícias de toda a renda. Não sobra porque você não tira o dízimo primeiro para o Senhor. Então você tira primeiro e com o resto você vai fazer os seus 90%. Você não tem que contar que você ganha X, você tem que contar que ganha X menos Y. Porque esses 10% é do Senhor. E o resto você vai administrar. Ageu, ele fala, o profeta Ageu, que aquele que era infiel recebia salário. E era como se ele tivesse colocado o salário dele num bolso furado, porque não tinha a bênção do Senhor. Tudo vazava. Né? O dinheiro dele, né, vazava. A justificativa matemática, olha só. Eu não entrego dízimo porque tem crente que não é dizimista e prospera. Ao passo que tem crente que é dizimista e pobre. Olha só. É um engano pensar que as bênçãos de Deus limitam-se apenas às coisas materiais. Dízimo não é barganha. Senhor, eu vou dar R$50 aqui, mas eu estou contando que hoje o Senhor vai me abençoar com 500. Não é barganha, não é? Não é barganha com Deus. Dízimo não é barganha, né? Nós precisamos servir a Deus por quem Ele é e não por aquilo que Ele nos dá. O dízimo, a justificativa sentimental. Eu não sinto que devo entregar o dízimo. Eu não sinto. Eu não estou sentindo isso, né? Irmãos, devolver o dízimo não é uma questão de sentimento, é uma questão de obediência. Eu posso até não sentir, mas eu sou obediente a Deus. Tem hora que eu não sinto vontade de perdoar o meu irmão, mas eu tenho que perdoar, porque é o mandamento do Senhor e eu vou perdoar. Tem hora que você pode não sentir, eu não estou sentindo que tem que devolver o dízimo, entregar o dízimo, mas é ato de obediência. Eu não posso chegar diante de um gerente de banco e falar com ele, eu não estou sentindo que eu devo pagar a minha dívida com o banco. Você pode fazer isso? Não podemos.
Não posso encher o meu carrinho de compras, depois chegar lá no supermercado e falar com o caixa. Eu não estou sentindo que eu tenho que pagar a minha conta, não é? A justificativa da consciência. Eu não sou dizimista, mas eu estou consciente porque eu dou oferta, não é? Dízimo é do Senhor, é a parte do Senhor. A oferta é um presente que você vai dar. Aí você vai dar a oferta daquilo que você quer, né? Primeiro você devolve aquilo que é de Deus, depois você dá o presente, né? A justificativa política. A igreja não administra bem o dízimo. Isso é problema de quem? Da igreja. Deus mandou que todos trouxessem o dízimo à casa do tesouro. Não nomeou nem a mim nem a você como fiscal do dízimo. Não é? Ele não nomeou. Para isso, na igreja tem um conselho fiscal que vai olhar as contas da igreja e que vai determinar se o dinheiro está sendo bem empregado. Então, a nossa obediência, ela não pode ser uma obediência condicional. Eu só dou o dízimo se a administração fizer bem, né? Eu louvo a Deus porque a administração dessa igreja administra bem os dízimos do Senhor. Porque o dízimo não é da igreja, o dízimo é do Senhor. Quem administra mal vai prestar conta com quem? E eu fico até com dó, porque isso é muito, muito sério. A desculpa da visão mesquinha. A igreja é rica, não precisa do meu dinheiro. Eu já escutei muita gente falando isso aqui da Moriá. A igreja é rica, não precisa do meu dinheiro. O dízimo não é meu, meus irmãos, não é seu. O dízimo é de Deus. Então, o dever é entregar o dízimo com fidelidade a Deus. E onde que Deus mandou que a gente entregasse? Né? Na casa do Senhor, né? Nós já nos perguntamos, né? Quais são as necessidades da minha igreja? Né? A igreja tem necessidade de alguma coisa? Porque, né, o dízimo é do Senhor e a casa do Senhor, não é? Então nós temos que trazer o dízimo aonde nós estamos congregando, aonde faz meu casamento, aonde me batizam, onde meus filhos estão recebendo o alimento espiritual, onde está sendo investido na minha vida, né? Onde tem banco, onde tem ar-condicionado, tem luz, tem música, né? E tudo mais. Nós que arcamos com a conta, com o nosso dízimo, que nós devolvemos ao Senhor. E a desculpa da concordância. Eu não concordo com o dízimo. Você tem até o direito de discordar do dízimo. Você só não tem o direito de escolher as consequências da sua decisão. Porque a palavra de Deus, ela é muito séria. Quando nós discordamos do dízimo, nós estamos discordando da palavra de Deus, que não falha, que não pode falhar. Quando nós discordamos do dízimo, nós estamos indo contra a palavra dos patriarcas, dos profetas e, acima de tudo, de Jesus, que diz: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, quer dizer, os dízimos e as ofertas. E nós vemos aí alguns perigos graves. Reter o dízimo, o povo estava trazendo ofertas, né, indignas ao Senhor. Reter o dízimo é uma insensatez. O homem insensato é que faz isso, né? Ninguém pode roubar a Deus impunemente. Subtrair o dízimo, a palavra é assim: trazei todos. Todos. Quando fala todos, não te dá a ideia de que é os 10%? Todos os dízimos, os 10% ao Senhor. E muitas vezes as pessoas colocam no gasofilaço um valor inferior a 10%. Coloca 5%, 6%. Está enganando a igreja, meus irmãos. Mas é ledo engano pensar que está enganando a Deus. A igreja não está importando com o valor que você colocar ali. Não é? O que entra para a igreja é bênção, mas Deus vê o seu coração. Né? Deus requer fidelidade do seu povo. Ananias e Safira fizeram isso, não é? Enganaram a Deus, trouxeram lá um valor, né? E falaram que tinham vendido por tanto, e na verdade era por outro valor muito maior, né? Além do mais, falaram para as pessoas. A gente não precisa ficar falando do nosso dízimo para ninguém, não. Ninguém precisa saber quanto que a gente ganha, não é? Como que a gente administra o nosso dinheiro. Isso é coisa particular nossa. E por causa disso, Ananias e Safiras tiveram a sua vida ceifadas para servir de exemplo. E, por último, administrar o dízimo também, né? Alguns pecados. Aí eu vou administrar o meu dízimo. Eu vou pegar meu dízimo e vou fazer assim: eu vou dar 2% do meu dízimo para a igreja.
3% eu vou dar para aquela igreja, que ela é pobrezinha. Eu vou pegar mais 2% e vou dar para o missionário tal. Eu vou pegar mais 2% e vou dar para a irmãzinha lá, porque ela passa muita necessidade. Está errado. Né? Isso é uma prática errada. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro era uma expressão naquela época que designava o local, os celeiros, os armazéns, a tesouraria do templo, né, os salões amplos onde eles colocavam o dízimo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Há pessoas que frequentam uma igreja e entregam o dízimo na outra igreja. Isso é o mesmo que jantar num restaurante e pagar a conta no outro. Não é? Como é que você vai jantar num lugar e vai pagar a conta no outro? Não é? Então, é muito sério. Há alguns perigos contra a negligência do dízimo. Né? Primeiro, ele fala, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, a nação toda. A desobediência sempre desemboca em maldição. Não é o fato de você não trazer o dinheiro, é o fato de você desobedecer a Deus. É o fato da sua infidelidade para com Deus. Deus está olhando, Deus é dono de todo o ouro, de toda a prata, minha é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, está escrito lá em Ageu. Não é o fato do dinheiro, Deus não está olhando para a quantidade que você vai trazer, Deus está olhando para a sua fidelidade, se você está sendo fiel e obediente à palavra do Senhor. Depois fala também do devorador, né, que quando nós somos fiéis, nós fechamos uma brecha, né, o devorador, né, quando nós retemos aquilo que é de Deus, o devorador ele encontra uma frestazinha para ele poder entrar. E a restauração, quando a gente restaura aí, né, igual o povo estava restaurando aí, falando sobre a restauração dos dízimos e ofertas, as janelas do céu são abertas, o devorador é repreendido, nós podemos levar uma vida abençoada pelo Senhor, né? E muita gente fala, mas fulano entrega o dízimo, mas olha só a vida que ele leva. Deus falou, olha, meus irmãos, né, Deus não promete, tem gente que acha que riqueza é dinheiro, mas a maior riqueza é você ter paz, é você ter a bênção do Senhor, é você ter esperança, não é? Algumas pessoas, né, elas vão passar necessidade nessa terra. Em alguns momentos, pode ser que em algum momento da sua vida, você já tenha passado por necessidade e era fiel ao Senhor. Mas as provas, as provações servem para nos purificar, para nos transformar, para criar em nós dependência de Deus. Então nós não precisamos pensar que dízimo é somente bênção financeira. Está muito além disso. O fato de trazer dízimo reflete obediência, fidelidade ao Senhor e reflete aí uma vida no altar do Senhor. Amém? Vamos orar? Quero convidar você a se colocar de pé. Nós vamos entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. Te louvamos, Deus, pela tua presença. Te louvamos, Deus, pelo teu cuidado conosco. E pedimos que a mensagem de Malaquias possa ficar guardada no nosso coração. Deus, nos ajude a olhar para a tua palavra e trazer ensinos para a nossa vida. Tudo aquilo que nós precisamos que seja transformado, mudado em nós. Dai-nos fidelidade em todas as coisas. Nos cultos, na presença na igreja, nos dízimos, nas ofertas, no louvor ao Senhor. Tu mereces ser louvado e adorado. Por isso, Senhor, sustenta a nossa vida e dai-nos sempre a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.